Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e tenho que dar um recado para vocês que a gente vai ficar por um períodozinho aí sem ter as lives ou sem ter aí os vídeos gravados inéditos para o canal. Porém, vocês vão ficar com alguns cortes, relembrando alguns relatos que foram contados ao longo de todos esses anos, ok? A gente vai tirar um tempinho para descansar, tá? Mais ou menos entre os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro. Mas vocês vão ter esse conteúdo do canal de cortes. Então, para quem não conhece, já bora conhecer aí o canal de cortes do Histórias Assombradas. A gente faz os ao vivos, né? E todo ao vivo tem ali vários relatos dentro, mas no meio de beijos, de superchats, de conversa. No canal de cortes, esses relatos são separadinhos, tá? E fica mais fácil para você ver e até relembrar relatos que você nem lembrava mais ou ver alguns que você não viu, tá? Então, iremos trazer aí alguns desses relatos ao longo desse final de ano para vocês. Quase como uma retrospectiva dos relatos de todos esses anos atrás. Espero que gostem desse formato e vão lá conhecer e se inscrever no canal de cortes também, ok? Ó, beijos para vocês e fiquem aí com os relatos dos cortes. Vamos ler este relato aqui, pedido também esses dias aí atrás, que é um grito desesperador. Olá, Ana, Matheus, rampirinhos e assombrados. Volto com mais um relato. O quarto relato, para ser mais preciso. Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano, e se houver nomes estarão trocados. Esse relato, assim como os anteriores que você já leu, o sinal Maloik, é isso? E mais um que... é assim, não é? E mais um que não me recordo o nome, rindo de vergonha por aqui. Esse novo relato também aconteceu comigo, no mesmo local que ocorreu do sinal Maloik. Maloik, não sei como fala, foi no Rio Grande do Sul. Bom, meu relato não é muito grande, mas confesso que para mim ele soa muito intrigante, com toda certeza. Ainda busco uma razão pela qual vivenciei isso, tendo em vista que se fosse para eu fazer algo mediante isso, tendo em vista que se fosse para eu fazer algo mediante isso, eu não fiz. Me perdoe, eu tinha somente 11 anos na época. Ok. Eu lembro que em uma sexta-feira à noite, uma noite fria e chuvosa, eu estava em casa sozinho com meu irmão, Roberto, que é o do meio. Na época, ele era o do meio na época, hoje ele é o segundo mais velho. Enquanto os meus pais estavam em uma noite romântica. Afinal, ninguém é de ferro, né? Eu e Roberto dividíamos o nosso tempo entre o computador e a televisão, onde assistíamos diversos tipos de desenho. Ao dar exatamente meia-noite, a luz acabou. No exato momento em que eu sentei no computador para finalmente jogar o meu Pokémon Ruby. Acabou a energia. Eu, por mais estudado que fosse na época, reitero que comecei a estudar o sobrenatural aos 9 anos de idade. Eu morria de medo do escuro, e a primeira coisa que fiz foi me juntar ao meu irmão na sala de estar. Nossa casa possuía um grande corredor que ligava todos os cômodos da casa. Até a cozinha tinha porta e estava fechada. A sala era o primeiro cômodo, o mais próximo do portão da rua. Nosso terreno era comprido, cerca de uns 32 metros de comprimento da rua para trás. Você já viu a casa, Ana? Eu mostrei ela nas imagens do sinal Maloik. Dou esses detalhes para melhor entendimento. Na nossa sala tinha 2 sofás, de 3 e 2 lugares, e eu estava no de 2 lugares que ficava bem ao lado da porta para o corredor, que estava aberta. Eu via aquela escuridão e um vento frio vinha dele. O que era estranho pelo fato da casa estar toda trancada lá, inclusive com todas as portas dos outros cômodos fechadas. Por sorte, a porta era de correr, então eu a empurrei com o pé e fechei. Depois de um tempo, comigo e Roberto deitados, cada um em um sofá,
Acredito que ele já estava quase dormindo. Eu estava começando a ficar com sono quando escutei nitidamente um grito de mulher e um choro alto de bebê. Era um grito de desespero e um choro de bebê recém-nascido que estava sofrendo, sabe? O grito parecia vir da parte de trás da casa. Mas se tinha algo lá, eu não quis conferir, eu não fui ver. Eu me encolhi mais ainda e sussurrei para o meu irmão. Roberto, tu escutou? Quê? Ele falou sonolento. Escutou o quê, piá? Fica quieto e vai dormir. Meu irmãozinho querido é um pouco bruto, sabe? Desde pequeno, então eu nem liguei muito. Mas eu sei que eu escutei nitidamente. Sim, Ana, ele foi seco e direto, assim mesmo. Eu sabia que não adiantava insistir. Depois de um tempo, meus pais chegaram e milagrosamente, junto com eles, a luz voltou. Isso estragou todos os nossos planos de passar a madrugada acordados. Fomos dormir e no outro dia ficamos sabendo de algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. O motivo pela falta de energia na cidade, foi quase na cidade inteira, foi um carro que bateu em um poste que fazia distribuição para boa parte dos bairros. A batida foi tão forte que fez os fios se romperem e o poste caiu por cima do carro, fazendo a mulher do motorista, que estava para dar à luz, ser morta pelo poste. Ela morreu, mas dizem que acabou por agonizar um pouco antes de morrer. E ao que soubemos, o cara dirigia embriagado. E pela situação do tempo ali, com a pista molhada, ele acabou perdendo o controle, dando esse triste fim à esposa e o filho, que iria vir em pouco tempo. A bolsa dela ainda não tinha estourado, mas ela já estava inteirando os 9 meses. E não deu para salvar a criança? Ana, até hoje me pergunto o que pode ter sido isso. Porque eu escutei o grito de mulher e o choro de bebê. Foi coincidência? Ou realmente presenciei algo que já possa estar vindo do outro lado? Eu orei pela mulher e pela criança. Eu me senti mal, ainda mais sendo um menino de 11 anos apenas. Depois disso, meio que me bloqueei um pouco para o sobrenatural, sempre desejando não passar mais por essas coisas. Só depois de grande é que a minha sensibilidade vem aflorando. Bom, Aninha, é isso, mais um dos relatos que vivi e que acho interessante de ser compartilhado com todos vocês. Um beijão para você, Matheus, Rampirinhos e Assombrados. Um beijão para minha gangue assombrada também e um imenso beijo e abraço para o meu irmão Roberto e a minha cunhada, que me darão a honra de ser titio e padrinho do meu primeiro sobrinho, que chega em dezembro. Amor não vai faltar. Ai, que beleza, parabéns. Agora é só para mim, dá licença. Ai, meu Deus, muito obrigada, um beijo. Aqui. Eu acho que não foi coincidência, não. A mulher devia estar bem pé da vida, porque eu ia ficar. Imagina se por causa do meu marido bêbado bater, me matar e matar o bebê que eu ia ter. Eu ia virar um obsessor na vida desse meu marido. Eu ia ficar pé da vida com ele. Então, vocês estão vendo que eu não sou espírito bonzinho. Tudo eu quero virar obsessor. Aí ela tava brava. Ela tava brava e revoltada. Por isso que ela gritou. E o bebê chorando, gente. O bebê ia nascer. E aí, por causa dessa porcaria acontecer. E aí ele escutou. Não é coincidência, não. Continuando, então, vamos ler aqui o relato, depois conversar com a galera. Voltando, todo o relato que eu já li. São Paulo, 30 de julho de 2018, ou seja, hoje. Boa tarde, Ana e Matheus. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns a vocês pelo canal Assombrado. Conheci o canal por acaso e agora sou fã. Meu nome é Fulana, tenho 42 anos, nasci em São Paulo e desde sempre eu tenho os que os espiritualistas chamam de mediunidade, infelizmente,
pois em alguns momentos eu preferia não ter. Estou enviando 2 relatos verídicos que ocorreram comigo. Aqui tem um, não sei se tem outro. Relato 1, a aparição que marcou a minha vida. Vamos ver. Em 1981, aos 5 anos de idade, os meus pais estavam se divorciando e como a minha mãe era praticamente vizinha da minha avó, mãe dela, eu acabei por ficar definitivamente na casa da minha avó. Minha mãe, nessa época, trabalhava, era funcionária pública, e achou melhor que eu ficasse com a minha avó do que com alguém estranho. Somente após 1 ano eu comecei a frequentar a escola. Porém, todas as noites a minha mãe ia jantar na casa da minha avó, ou seja, mesmo não morando com ela, eu tinha contato todos os dias. Morávamos em um sobrado de 3 quartos, no Brooklyn, no bairro Brooklyn. Eu era uma criança comum, alegre, que gostava de brincar, era muito querida pela família. Só que nessa época eu comecei a ter dificuldades para dormir. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e a minha querida avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, a minha avó dormia primeiro, pois eu escutava roncar e ficava virando de um lado para o outro até conseguir pegar no sono. O quarto sempre ficava uma penumbra, já que o abajur sempre estava ligado. Num determinado dia, eu, como sempre, rolando de um lado para o outro tentando dormir, eu estava com a cara para a parede e quando fui virar para o outro lado, eu não quis acreditar no que eu estava vendo. Em frente à minha cama tinha uma pessoa parada. Essa pessoa era muito magra e muito alta. Vestida com uma capa preta, sendo que o cabelo chamou muito a minha atenção. O cabelo dele era muito liso, de cor ruivo escuro e corte Chanel. O cabelo era muito liso, de cor ruivo escura e um corte Chanel com uma franjinha. Meu Deus, era ele? Era um corte de cabelo muito comum usado por mulheres na década de 20 e 30, realmente. O mais assustador é que ele estava parado com um sorriso macabro, olhando bem nos meus olhos. O rosto dele era quase de uma caveira, apesar de ter traços humanos. Ele conseguiu falar comigo em pensamento, pois o que ele dizia mentalmente entrava na minha cabeça. Tanto que consegui, mesmo sendo uma criança, entender a mensagem. Ele estava se divertindo com o meu pavor e medo. Disse que eu era uma criança bobona e muito medrosa, mas que ele jamais me faria mal algum. Mas que eu jamais esqueceria ele e que ele estaria sempre comigo. Eu dormia com a boneca amiguinha, meu Deus do céu, joga essa brincadeira. Eu dormia com a boneca amiguinha na cama e tentei tampar a visão dele com a boneca. Mas não conseguia. Fechei os olhos e continuava vendo da mesma forma. De repente, ele esfumaçou e sumiu. Foi quando eu consegui acender a luz do quarto e gritar em desespero, chamando minha avó. Meus tios invadiram o quarto imaginando ser um ladrão. Foi nesse dia fatídico que aprendi a rezar o Pai Nosso. Aprendi a rezar o Pai Nosso, o Credo e Ave Maria. Aí todas as noites eu orava com a minha avó e passei a dormir melhor. No dia seguinte, a minha avó saiu no portão e a vizinha, que era muito amiga da minha avó, perguntou o que havia acontecido, pois o sobrado era encostado um no outro e ela ouviu a minha gritaria. A minha avó contou para essa vizinha o que eu tinha visto e perguntou o que poderia ter sido. E essa vizinha frequentava um centro de umbanda e disse à minha avó que o que eu tinha visto era uma entidade de esquerda, ou seja, Exu Caveira, e que provavelmente ele fazia parte de um dos meus protetores e que eu teria que desenvolver a mediunidade quando ficasse adulta. Desde então passei a ouvir vozes e ver vultos. Minha mãe não acreditou em nada e acreditava que eu tinha tido apenas um pesadelo. Porém, como meu avô, pai dela, era espírita kardecista, ela acabou comentando esse fato com ele.
Meu avô passou a me levar no centro espírita todos os sábados e mais tarde, conhecendo outros lugares, foi de fato confirmado que esta entidade tem algo a ver comigo. Minha mãe, que não acreditava em mim, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, pois ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não teria isso na memória e nem contaria, e nem continuaria a afirmar, mesmo depois de adulta. Tive mais 2 irmãs e quando elas tinham 10 e 12 anos, pediam para que eu contasse o que tinha visto. Aí sim, minha mãe passou a acreditar em mim. Depois disso, frequentei por muito tempo o kardecismo, mais tarde Umbanda, e a minha mediunidade se abrindo cada vez mais. Passei a ter sonhos premonitórios, pressentimentos, entre outros, porém isso não vem ao caso, pelo menos agora. Acredito que todas as religiões levam a Deus, não tenho preconceito algum. Ficarei muito feliz ao ver a Ana contando o meu relato. Peço por favor que, beleza, assim possível, enviarei mais relatos, todos verídicos, ok, relato tem que ser de verdade. Abraços a Ana e Matheus, Deus. Muito obrigada, então você viu, mas peraí, Exu Caveira, e esse cabelo Chanel aí, ruivo, com franjinha? Exu Caveira tem cabelo Chanel, ruivo de franjinha? Nossa, só me vem assim a imagem tipo do esqueleto com cabelo de He-Man ruivo. Sabe? Tipo. Não, agora não vai me sair essa imagem desse cabelo Chanel no bicho. Ai, credo. Muito magro, muito alto. Tinha um capuz? É isso? Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 45 anos, gosto muito do canal e assisto há bastante tempo. Deixa eu só ver se tem música. É porque a gente sai do chat ali e perde a música. Aí. Gosto muito do canal e assisto há bastante tempo. Já fui sorteada no Superchat e sempre acompanho os relatos. O relato que estou enviando só terá um nome, que será devidamente alterado. É um relato curto, podendo ser contado junto aos demais. Não é pavoroso, mas é 100% verídico. Então vamos ao relato. No ano de 1998, eu cursava veterinária em uma cidade universitária muito famosa na zona da Mata Mineira. Havia me separado recentemente e por isso aluguei um pequeno apartamento para terminar o curso, já que formaria logo no ano de 2000. Morava então com a minha filha, Karina, com 4 anos na época. O apartamento onde morávamos era numa rua tranquila e no último andar do prédio, sendo o mesmo de 3 andares. Para chegar ao meu apartamento, tenho que subir 2 lances de escada, sendo que o acesso ao meu andar é feito por um portão separado onde só eu tenho a chave. Importante falar também que o corredor que dá acesso à minha escada passa por 2 janelas da casa da senhora proprietária do imóvel, onde a mesma pode ver claramente quando alguém passa por lá. Em um sábado, eu estava em casa com a minha filha fazendo almoço e ela desenhando na sala, sentada em uma cadeirinha daquelas de criança, na direção da única porta da casa que tem acesso à rua. Isso é importante. Percebi que havia acabado um ingrediente e resolvi descer e comprar num mercado localizado a 2 casas acima, na mesma rua. Desci, tranquei a porta com cadeado e saí. Tranquei o portão com cadeado e saí. Ao chegar em casa, depois de uns 5 minutos, a minha filha falou: "Mãe, uma mulher veio aqui." E eu fiquei surpresa, pois sabia que tinha trancado tudo, impossibilitando o acesso de qualquer pessoa ali. Fui então perguntar à senhora que mora embaixo se ela havia ido lá, pois como proprietária do imóvel,
era a única a possuir outra cópia da chave. Ela estava em casa, mas disse não ter ido lá. Não abriu para ninguém também e nem viu ninguém passando na sua janela. Então, com cuidado para não assustar a minha filha, eu fui perguntar o que a mulher queria, como ela era, e então ela disse do jeito dela, do jeito de criança dela. Ela disse: mãe, era uma mulher de roupa branca, bermuda, cabelo até o ombro preto e tinha uma criança com ela. Era um menino segurando a sua mão. A minha filha também falou que essa mulher não disse uma palavra, só ficou olhando para ela. Para minha surpresa, a minha surpresa foi maior ainda quando ela disse que já viu essa mulher na escolinha onde estudava, passando. Então perguntei se a viu conversando com alguém e ela disse que não, só passando e sempre com uma criança. Além disso, eu não gostava de deixar criança sozinha e por isso fui muito rápido. Não mais que 5 minutos. Nem daria tempo, se fosse o caso, de alguém abrir o portão, ficar lá em cima e descer, sendo que ao fazer isso, impreterivelmente teria que cruzar comigo nos 3 lances totais do prédio. Ana, não tem explicação até hoje para isso. Sei da facilidade das crianças em enxergar o mundo espiritual e não temê-lo. Tanto que ela continuou desenhando mesmo após a visita da mulher, como se nada tivesse acontecido. Mas eu me pergunto, quem seriam? Espíritos desgarrados que viveram naquele lugar? Algum tipo de guardião, protetor, um anjo? Acredito nunca saber, mas posso afirmar que isso aconteceu realmente. Obrigada por ter lido meu relato, tenho outros que enviarei posteriormente. Abraços a todos do canal, a você, o Matheus e os Rampirinhos. Grande beijo. Beijos para você também, muito obrigada pelo relato. Deixa eu anotar aqui que eu li. Vai saber, né? Mas ela viu na escola também, essa mesma mulher com a mesma criança? Será que alguém ligado a ela tá passando? O terceiro ocupante era fantasma. Olá, Ana Paula, sou fulana, tenho 28 anos e desde sempre soube que tinha algo de sensitivo que não percebi ainda se é só isso mesmo ou algo mais. Tenho várias coisas que poderia contar. No entanto, para entender uma história, teria de contar num longo texto e hoje fico apenas por este pequeno relato. Eu, desde pequena, vejo coisas. No entanto, nunca, ao ver algo, tive dúvidas do que era humano e não humano. Também tenho uma intuição muito forte. E aqui vai. Eu trabalhava num motel. E aqui... é Portugal. E aqui em Portugal, o preço é por casal. Caso vá, por exemplo, 3 pessoas, há uma taxa sobre o valor do alojamento. Chegou um carro para fazer check-in. Fiz e informei que o valor, por serem 3 pessoas, era X valor. O casal disse que estavam apenas eles 2. Sim, eu vi uma terceira pessoa que olhou para mim durante o check-in. E vi quando o carro chegou e continuei a ver com a visão periférica. Mas como estava a olhar para o condutor, não me lembro sequer se era homem ou mulher. Isso também já foi há 2 anos. O vidro estava fechado e era de noite. Eu vi alguém no banco de trás e apenas informei ao casal que seria o tal valor. O casal ficou meio sem perceber e até abriram o vidro de trás para confirmar que não tinha mais ninguém ali. E não tinha ninguém, absolutamente nada. O check-in era uma janelinha e eles me viam. E eu fiquei tão envergonhada. Eu pedi desculpas e disse que talvez tivesse sido o reflexo de um cartaz que tínhamos ali. Meu Deus, nunca tinha confundido as coisas paranormais que via com humanos.
Foi a primeira vez que eu senti mesmo isso de perto. Nesse motel, por várias vezes, principalmente quando fazia noites, via vultos passando por lá e me sentia observada. Uma vez os meus colegas estavam tendo uma conversa sobre essas coisas e a luz do motel inteiro foi abaixo. A história não é nada de especial e agora até dou risada de contar. Aqui em Portugal, o seu ao vivo dá por volta da meia-noite e assim a essa hora adormeço. Adormeço logo. Mas vou tentar acompanhar os próximos e ver se conta o meu relato. Adoro a sua forma de ser e a maneira como interpreta os relatos. Um beijinho enorme para todos aí. Possivelmente enviarei outras histórias, não tão finais felizes que tenho na minha vida. Um beijinho, um beijo para você. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo que assiste aí de fora do país, tá? Tem a galera que assiste em Portugal, na Itália, no Japão, Inglaterra, Irlanda e tudo mais. Eu acho que é uma moça, não sei, vamos lá. Aparição no laboratório, os nomes estão trocados. Olá, Ana, venho escrever mais um relato. Vou tentar ser breve. Eu comecei a ter aula de anatomia na faculdade e toda aula ficam 2 alunos responsáveis pela organização do laboratório. Um dia, meu professor escolheu eu e mais uma moça da minha sala para arrumarmos o laboratório antes de irmos embora. E precisava guardar os corpos no lugar. Ele tinha usado um corpo para explicar sobre músculos e contrações, e essa peça que estava exposta para estudo era da coxa até o pescoço. A aula acabou, o pessoal saiu e eu e a Gabriela ficamos ali. Organizamos alguns materiais, guardamos o corpo numa cuba com formol e cobrimos com pano como nos era orientado. Tinha mais algumas coisas para arrumar e colocar em outros lugares, quando começamos a ouvir uma voz de homem. Era uma voz abafada, não dava para entender o que ele falava. Era tipo uns murmúrios graves, assim. Os alunos já tinham descido para outro andar da universidade, e ali na recepção, na catraca do laboratório, estava apenas o segurança. Entrei numa salinha para pegar álcool e pano, e a moça que estava arrumando os livros na parte da sala gritou meu nome. Meu Deus, fulana, vem aqui! Cheguei na sala e ela estava branca, tremendo muito, e foi chegando para trás, segurando alguns livros. Eu cheguei perto dela, olhei para onde ela estava, mirando o olhar, e era a porta da sala onde se guardam os corpos. Vimos um homem que tinha aparência de uns 30 anos. Ele segurava uma seringa na mão. Sua pele era toda roxa, os lábios brancos, os cabelos com aspecto molhado e seu rosto como se tivesse passado um pó branco, sabe? Ele usava um avental azul claro. Só falei misericórdia. Na nossa frente tinha aquelas mesas grandes para estudo que tem em laboratório, de metal, altas, com os bancos em volta. Tínhamos que passar por ali, atravessar um corredor para podermos ir na porta de saída. Mas esse caminho íamos ter que passar perto da porta que o homem estava. Mas acho que para fazer esse caminho tinha que passar pela porta onde esse homem estava. Eu cheguei perto da moça, nós não tínhamos contato, nem éramos próximas, nada. Mas demos a mão uma para outra e fomos chegando mais pro fundo da sala e começamos a gritar para ver se o segurança ia lá. O homem se aproximou da lousa e escreveu: Eu quero o Gilson. Sim, ele pegou o canetão e escreveu isso na lousa, aquela lousa branca. Eu quero o Gilson. Podem rir ou zombar, mas ele fez isso. Eu vi, eu não sou louca. Foi rápido, sabe? Ele soltou o canetão e entrou na sala de corpos de novo.
Continuamos a gritar e nada do bendito segurança aparecer ali. Saímos correndo da sala, passando pelo corredorzinho e saindo porta afora. Chegamos perto da catraca e o segurança estava lá fora conversando com outro. Contamos tudo e logo o pessoal da nossa sala, alguns voltaram lá para cima e o nosso professor também. Foram até a lousa e viram o que aquele homem escreveu e, óbvio, disseram que foi a gente que escreveu aquilo. Nós levamos advertência ao irmos para a coordenação por ter causado aquele alvoroço todo e porque fomos acusadas de ameaçar o moço da nossa sala, o Gilson. Explico por quê. Já há várias aulas estávamos estudando naquele mesmo corpo e esse Gilson sempre gostou de fazer gracinha, de zombar os corpos que estudávamos. Ele era um babaca e ninguém gostava dele. Quando ele viu aquilo escrito e contamos o ocorrido, ele foi na coordenação reclamar que estávamos ameaçando ele e fomos advertidas, porque logicamente ninguém ia acreditar naquele fato. Pedimos para puxar nas câmeras, pois não tínhamos feito aquilo, mas as câmeras do lugar só filmavam a entrada da sala, não filmavam dentro. Eu sei que depois desse dia, mesmo o Gilson achando que tinha sido a gente, nas próximas aulas ele não zoou mais. Não sei se esse homem fez uma visitinha para ele ou ele realmente, no fundo, acreditou na gente. Graças a Deus que aquele foi o último semestre que tive aula de anatomia. Isso aconteceu em 2016. Eu acabei trocando de curso, não por conta disso, mas nunca vou me esquecer daquela aparição e tenho certeza que depois disso, o Gilson nunca mais vai zoar corpo nenhum, nem morto, nem vivo. Eu quero deixar uma pesquisa que fiz aqui. Posso estar errada, mas procurei saber se é possível espíritos tocarem objetos, pelo fato dele ter pego o canetão e escrito na lousa. Tudo que li e encontrei a respeito foi na internet, então pode ter coisas erradas, é claro, mas acho que isso explica o fato dele ter conseguido mexer na nossa dimensão. Eu li que espíritos, depois de um tempo que morrem, conseguem, com um fluido espiritual chamado ectoplasma, encostar em pessoas da nossa dimensão, em objetos, conseguindo mover e manipulá-los. Esse ectoplasma eles constroem através do vampirismo. Sugam o nosso chakra umbilical e constroem esse tipo de poder, conseguindo afetar nós dessa dimensão. Foi a única explicação que encontrei para o fato. Como eu disse, achei na internet isso. Pode estar errado. Se tiver errado, me corrijam e deixem opiniões. Quem quiser ver no Google, tem até fotos de como é esse ectoplasma e mais explicações. Pesquisem, vocês também, antes de dizer que é mentira, ok? Obrigada, Ana, por ler. Amo demais o canal, te acho linda e sensata, sou grande fã. Beijos para você e toda a sua família e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, pelo tanto que eu já vi de histórias aqui, eles podem tocar nas coisas sim. Parece que eles precisam de um grande esforço para isso acontecer, ou eles precisam realmente dessa energia de, às vezes, um médium. E talvez são pessoas específicas, nem sempre é qualquer um. Agora também, se eu estiver errada, me corrijam também. Mas existem médiums que facilitam essa pegada dos espíritos, entendeu? Que eles usem a energia desse médium para poder se materializar, às vezes, né? E também, agora, pegar nos objetos. Mas a gente vê muitas coisas. Porta batendo, coisas que caem, por exemplo. Peraí, tá tudo certo aqui? Deixa eu arrumar meu áudio. Peraí, tá baixo? Pra mim tá alto aqui. É sempre uma confusão esse áudio. Bom, vejam aí depois, qualquer coisa o Matheus me fala aí a respeito do áudio, se tá baixo ou não. Enfim, agora a gente vê casos onde o espírito toca realmente na pessoa, e não é tão raro assim não, tocar, bater,
puxar o pé. Parece algo de historinha de terror. O espírito vai puxar teu pé. Já teve, dá pra fazer até uma coletânea temática. Espírito que vem puxar o pé da pessoa na cama. Agora vocês não vão dormir mais tranquilos. Não, sinceramente, eu não gosto de dormir com o pé pra fora da coberta, não. Né? Assim, às vezes até a gente, quando não presta atenção, deixa o pé pra fora da coberta. Mas pra fora da cama, never. E... sim, é muito esquisito. Estranho. É assim, poxa, elas viram aquele cara muito nitidamente, as duas, o cara continuou lá, andou pra próximo da lousa, catou o gizão, escreveu e voltou pra sala. Tipo, é uma baita de uma aparição pra que... Agora, quem viu? A moça que nos conta o relato, que nos conta essa história, ela é médium. A outra moça também viu, foi até a outra que viu primeiro. Qualquer um que estaria lá na sala veria isso? Aquele espírito, provavelmente, de um corpo que estava lá, será? Teria feito isso? Não sei. Mas se fez, achei muito bem feito, só que ele tinha que aparecer pro cara, pro Gilson, não pras meninas, porque o trauma maior foi delas, né? Tipo, que culpa tenho eu? Aparece pro Gilson! Caramba! Não é? A Noite Assombrada, relato de quando eu era freira. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Este relato que vou contar, eu tinha 28 anos. E isso aconteceu em uma das casas de missão que eu passei. Com 20 anos, eu me tornei freira. Sim, freira da Igreja Católica. E lidar com o sobrenatural às vezes era necessário. Algo raro, mas que na missão sempre tínhamos que lidar. Hoje não sou mais freira. Por diversos motivos, pedi a minha dispensa. Bom, vamos aos fatos. Na missão que eu morava, em uma determinada cidade, nós, missionários, tivemos que nos mudar de casa e fomos para uma casa bem antiga. Aquelas que ainda tinha porão, bem antigos, provavelmente onde ficavam escravos. A primeira noite que passamos lá foi um sufoco. Ninguém conseguiu dormir bem e logo entenderão o porquê. Enquanto fazíamos a mudança e arrumávamos as coisas, eu e as outras irmãs fazíamos brincadeiras que a casa seria mal assombrada, por sua aparência e por conta do porão sinistro que era do tamanho de quase toda a casa. Ele era enorme. Então, em qualquer lugar que andássemos abaixo do piso de madeira antiga, sabíamos que o porão estava lá. Essas brincadeiras fazíamos com o intuito de nos divertir. Às vezes alguma irmã tinha medo mesmo, mas nada que fosse algo muito sério. A noite chegou e fomos dormir. Havia 4 quartos. Sim, era um casarão imenso. As irmãs mais velhas tinham sua cela individual. Cela? Individual. E as mais novas dividiam o quarto maior. Éramos em 5 irmãs. Na primeira noite nos despedimos, demos boa noite e fomos para o quarto. Eu tinha minha própria cela. Apaguei a luz e logo dormi, pois a mudança me deixou exausta. Acordei no meio da noite com um barulho muito alto. Algo tinha quebrado. Ainda meio grogue de sono, me esforcei para pensar que talvez fosse a janela do meu quarto. Talvez uma pancada ou algo assim. Acendi a luz do quarto e, para minha surpresa, o chão todo estava cheio de cacos de vidro e a luz balançando no teto de um lado para o outro, pois eram aqueles lustres antigos que ficavam pendurados do teto alto até o meio do quarto, sabe? O lustre parecia ter estourado ou levado uma pancada. Era um lustre de uma bola de vidro que envolvia a lâmpada e ficava pendurado por um fio. Em instantes, as outras irmãs já estavam no seu quarto. Em instantes, as outras irmãs já estavam no meu quarto, preocupadas comigo. E eu relatei o que vi.
E todas nós não sabíamos o que pensar, apenas fizemos uma oração, limpamos os vidros e voltamos a dormir, ou tentar dormir, né? No dia seguinte, todas com sono por conta da noite mal dormida, e tentamos entender o que havia acontecido ali, pois o lustre ter estourado não foi o único fato ocorrido aquela noite. Outra irmã contou que depois que esteve no meu quarto não conseguia mais dormir. Parecia que algo a incomodava. E em um relance, quando olhou para o canto do quarto, viu um menininho que estava em pé, perto da porta. A irmã diz que fechou o olho e rezou. E quando abriu, não viu mais nada. Uma outra irmã, no outro quarto, disse que parecia ter sido atacada por pernilongos ou algo do tipo. O seu corpo coçava todo e quando acendia a luz e quando ela acendia a luz para ver, eram vários insetos pequenininhos com asas, tipo pirilampos, parecidos com pernilongos que estavam por toda parte. Ela teve que sacudir os lençóis e limpar o quarto antes de voltar a dormir. Tirava os insetos com uma pazinha de lixo cheia. Ficamos espantadas com todo esse movimento noturno e decidimos fazer uma oração forte na casa, em todos os cômodos, incluindo o porão. Depois da oração, nada mais aconteceu. Só ficou a história para assustar as novas irmãs que chegavam. Uma coisa curiosa nisso tudo é que quando fomos fazer faxina no porão nos dias seguintes, nós encontramos um berço muito, muito antigo. Fato que nos levou a pensar no menininho que aquela irmã viu. E claro, para os mais gozadores, munição para pôr mais medo nas coitadas das irmãs mais frágeis. Eu tenho certeza que algo aconteceu naquela casa e acredito em tudo o que aconteceu sendo como um pedido de socorro de alguma alma do purgatório. Acredito também que a oração que fizemos libertou quem desejava e precisava de libertação, e o mal voltou ao seu infeliz lugar. É isso, um grande abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Casa antiga, bem antiga. Talvez ali coisas aconteceram que a gente não sabe o que, né? Talvez nunca saberemos, mas os vestígios ficam. Muito bem. Pessoal, prestem atenção no relato. Vamos ver que eu também vou prestar atenção, que eu não sei a respeito de que é. Terror na Itália. Sei que eu li porque ele escreveu ali no início que tem coisa a ver com bruxa, tá? Boa noite a todos. Eu conheci... É um moço, eu acho, tá? Eu conheci há pouco tempo o canal e estou completamente viciado nos relatos ao vivo. O modo que você, Ana, conta os relatos diverte os seus fãs é de uma forma natural que é gostoso de ouvir. Obrigada. Para mim, é reconfortante ouvir os relatos durante os meus estudos. De tantas histórias que tu já leu... Qual os relatos que você mais gostou, mais memorável ou que você mais parou para pensar? Espero que a minha história lhe faça pensar que nunca sabemos como são os outros através dos sorrisos simpáticos. Então, respondendo a sua pergunta, os relatos que mais me marcam são os de outra dimensão, que é uma coisa que tá pegando, né? São os de avistamento, de contatos de quarto, quinto grau aí, de ver extraterrestres, lembrar disso tudo, ver o ET dentro da tua casa e no quintal. E o que me deixa chocada são os relatos de edits, né? Ou seja, o povo vê como as pessoas são más, né? Mas também é reconfortante ver que tudo que vai volta, né? Bom, continuando. Espero que a minha história lhe faça pensar que nunca sabemos como são os outros através dos sorrisos simpáticos.
Pensem nisso. O que vou contar é o que aconteceu comigo em 2012. Eu mudei todos os nomes do relato, pode ficar tranquila. Muito obrigada. Fico em paz. Em 2012, eu conversei com os meus pais e decidi fazer um intercâmbio. Eu já tinha feito um intercâmbio para San José, na Califórnia, em 2010, e a experiência foi ótima. Então, dessa vez, eu escolhi ir para Nápoles, na Itália. Eu já falava italiano, mas precisava melhorar e ter contato com a língua italiana e a sua cultura. O que ocorreu comigo na Itália foi tão louco que até hoje, só de lembrar, me dá até arrepios. E foi até caso de polícia. Olha. Eu sou natural de Frederico Westphalen. Meu Deus, que nome chique. O Matheus, ele tem um quê com essa cidade? Eu não sei, eu acho que em outra encarnação ele morou nessa cidade. Porque ele fala, eu não sei, sempre que eu vejo Frederico Westphalen me vem... Tipo, não sei, alguma coisa. A gente ainda precisa visitar essa cidade, assim. Vai ser que nem a novela, sabe? Quando o Matheus chega assim, fala, eu já estive aqui. Não sei, mas ele fala, não sei, essa cidade me chama a atenção. Eu sou natural de Frederico Westphalen, ó. Nome de cidade bruxa, já. Brincadeira. Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena, de mais de 30 mil habitantes. Pouco mais de 30 mil habitantes, é isso? Mas fui criado em Santa Maria, uma cidade bem maior. Em 2012, procurei algumas agências caras demais para poucas semanas. Portanto... Nossa, não, peraí. Em 2012, procurei algumas agências para fazer intercâmbio na Itália e muitas delas não me agradaram. Algumas eram caras demais para poucas semanas. Portanto, eu decidi ir e alugar um quarto ou apartamento próximo da minha escola, onde eu pretendia ter as aulas de italiano e história. Eu tinha 20 anos na época. Sempre fui apaixonado por culturas diferentes e por conhecer lugares. Chegando em Nápoles, eu fiquei em um hotel e procurei um lugar mais barato, onde eu pudesse ficar o maior tempo possível e pagar o mínimo possível. Até encontrar um lugar, né, eu já estava fazendo as minhas aulas. O meu professor de português e italiano chamava-se Luigi, nomes trocados, lembrando, tá? Luigi, Mario. O meu professor se chamava Luigi. Me indicou uma pousada, onde, falando com a dona, eu poderia pagar por mês. O que custaria para mim em torno de... tem uma vírgula, bom. O que custaria para mim em torno de R$6.000 um apartamento, eu pagaria uns R$4.000 em um mês na pousada. A diferença era enorme, caiu de 6.000, que seria um apartamento, nessa pousada seria 4.000. Bom, fui até a pousada e falei com o rapaz que trabalhava lá. Ele é o filho da dona. Ele falava inglês muito bem, era muito simpático, disse que adorava receber intercambistas e que muitos brasileiros ficavam ali. Pelo valor combinado, fiquei super empolgado. Saí do hotel e fui para a pousada. Esse rapaz estava trabalhando ali sozinho. Segundo ele, quem administrava a pousada era sua mãe, mas ela estava viajando e só voltava dias depois. Eu já tinha acertado o valor de um mês inteiro com ele e estava super tranquilo. O rapaz não morava na pousada, ele estava ali enquanto a sua mãe estava fora. A simpatia dele, muitas vezes, chegava a ser demasiada. Mas como eu recém-chegado na Itália, estava conhecendo a Itália, eu não achei tão estranho. O meu quarto era no segundo andar. O quarto era simples, os móveis rústicos, mas bem limpo. Camas bem feitas e cada quarto possuía o seu próprio banheiro, o que era ótimo. No primeiro andar tinha uma sala com uma televisão enorme, um piano preto enorme, uma cozinha, uma sala de lavanderia e uma área. Eu realmente gostei do lugar e principalmente porque é muito perto do meu curso, era muito perto do meu curso. Levantei as mãos para o céu e agradeci por ter encontrado essa pousada. A única coisa que eu desconfiei é que pelo valor barato, a qualidade de tudo era muito boa. Por aquele preço, a qualidade era muito boa. O mais estranho é que a pousada tinha 5 andares e mais de 15 quartos e somente eu de hóspede.
Eu não quis pensar bobagem, né? E aceitei esse fato. Sabe aquele velho ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então, eu ocupava o meu dia entre as aulas, almoçava fora, ia ao cinema, estava começando a fazer amizades com italianos. Depois de 3 dias, eu conheci a dona do local. Ela tinha um nome alemão, meio complicado de dizer, mas vou chamá-la aqui de velha louca. Sinceramente, eu preferiria ver o diabo pessoalmente do que ver essa mulher pro resto da minha vida. Eu sei que raramente você lê relatos sobre bruxas, mas esse é literalmente um relato sobre bruxas. A primeira impressão dela foi um amor. Ela chegou e se apresentou, perguntou se eu estava com fome, e eu disse que sim. Ela perguntou de onde eu vinha e eu disse que do Brasil, e ela disse, ai, que fantástico! Ela brincou e disse algumas palavras em espanhol, como, que tal, muchacho? Algo do tipo. Eu ri muito e disse que não falamos espanhol aqui no Brasil. Ela riu muito e disse, vocês falam brasileiro, então? E eu disse que falamos português. Ela riu muito e disse, eu jamais pensei que no Brasil se falasse português. Eu achava que vocês, índios, lá na América do Sul, falavam tudo espanhol. Bom, o pessoal não conhece. Bom, eu ri meio sem graça, me senti um pouco ofendido, mas enfim. Tinha gostado do papo, ela demonstrou interesse na minha terra. Geralmente eu estou lá na Itália, né? Achei que ela ia falar bem da Itália, mas ela falou muito mal da Itália. Que a terra dela, sim, é digna de se conhecer. Eu tinha gostado do papo, ela demonstrou interesse em minha terra. Geralmente eu estou lá na Itália, achei que ela ia falar... Ela estava na Itália, não sei. Eu achei que ela ia falar bem da Itália, mas ela falou muito mal da Itália. Que a terra dela, sim, que é digna de se conhecer. Ela disse o nome da cidade, era uma cidade alemã. Impossível de lembrar o nome. Depois ela disse que era italiana, mas os seus pais eram alemães. Eu não entendi muito bem na época. Eu pensei, na época, se essa velha odeia a Itália, o que ela está fazendo aqui? Bom, ela, que tinha origem alemã e tinha o orgulho disso, e seu filho nasceu na Itália. A velha louca fez espaguete para mim, fez uns bolinhos, estava tudo tão bom. Eu comi tanto que eu subi e dormi, pesando uns 5 quilos a mais. Até aí tudo bem. No outro dia, acordei cedo e decidi pegar alguma fruta ou iogurte. E falei, buongiorno, né, bom dia. E a velha simplesmente me ignorou. Ela estava limpando o fogão e cantando uma música muito macabra, que parecia até Strange Fruit, da Billie Holiday. Quem conhece essa música sabe o quão macabra é se você ouvir numa madrugada sozinho em casa. Strange Fruit? Eu não sei, Billie Holiday. Eu pensei... Essa velha me ignorou ou essa velha acordou de mau humor? Vai saber. E eu fui iniciar o meu dia. Todos os quartos têm uma chave própria. Eu passei a chave em meu quarto, mas eu tinha uma ideia que a proprietária deveria ter uma chave para emergências. Mas eu confiava que ela jamais entraria no meu quarto. O seu filho, com a chegada da velha, voltou para a casa dele. Fui para o meu dia... Retornei lá pelas 17 horas e ela estava limpando a sala e voltou a ser simpática. E eu pensei, essa velha é bipolar. Que medo dessa velha. Bom, Ana, essa velha parecia inofensiva fisicamente, mas ela tinha um olhar profundo. Um olhar de uma pessoa má. Eu não sei descrever. Subi no meu quarto e fui ver tudo direitinho e notei que as minhas camisetas estavam dobradas, mas não como eu as dobro. Todo mundo sabe como você dobra as suas roupas, né? As suas próprias roupas. E essa velha burra, ao invés de fuçar em minhas coisas e deixar como estava, não, ela deixou tudo mal. Mal?
Eu tenho sangue quente. Me subiu uma raiva por essa velha ter fuçado em tudo. Então eu decidi descer e confrontar a velha bruxa. Se ela era louca, eu também sou. Eu jamais bateria em uma mulher. Mas se aquela velha me fazer descer do salto, eu arranco a peruca dela. Que desaforo! Talvez não tenha ficado claro, eu sou gay, tá? Bom, cheguei nela e comentei. A senhora subiu em meu quarto. E ela disse, sim. E eu disse, por quê? E ela disse, está somente eu e você aqui. Eu precisava saber se você não era um psicopata. E eu disse, a senhora não tem o direito de entrar no meu quarto. E a velha respondeu, a casa é minha. Eu entro a hora em que bem entender. E ainda terminou dizendo, frouxo. Na Itália é o mesmo que viado no Brasil. Olha, veia da... Mas foi-se o tempo em que dizer viado para um gay é ofensa. Hoje em dia, você chama alguém de viado, é motivo para ela sambar na tua cara. É a mesma coisa que chegar para uma árvore e dizer sua árvore. A árvore vai rir e dizer descobriu a América, né? Bom, eu fiquei furioso porque aquela velha entrou no meu quarto e fuçou em tudo. Ana, você deve estar se perguntando, cadê a parte sobrenatural disso tudo? Logo, logo já vai chegar. Hoje você pode passar por uma pessoa na rua e a pessoa ser super normal, mas ninguém sabe o que aquela pessoa pode fazer entre quatro paredes ou quando está sozinha. Atrás de cada sorriso tem muitas coisas que nem desconfiamos. Eu estava disposto a pagar na mesma moeda aquela velha. E foi uma péssima ideia. Creio eu que confrontar aquela criatura foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. A velha, todas as tardes, ia em uma feira comprar frutas e algumas coisas. Ela mudava de humor a cada 5 minutos. Era muito estranho. Então eu decidi entrar no quarto da velha. Entrei no banheiro, tinha algumas velas na banheira, fotos antigas em porta-retratos. Fucei em tudo. Infelizmente, a velha nem se deu conta que eu entrei lá, ou se deu conta, evitou bater boca. Até então, eu não tinha medo daquela velha. Até um dia em que cheguei da aula e a velha estava sentada na mesa, conversando com mais 2 velhas. Assim que entrei na cozinha, elas pararam de conversar e as 3 ficaram me olhando. Meu, parece tipo Convenção das Bruxas. Quem lembra daquele filme que elas viram ratos, assim, tá bom. Assim que entrei na cozinha, elas pararam de conversar e as 3 ficaram me olhando. Foi um olhar que eu não sei descrever. E em seguida, uma delas começou a falar em alemão e elas começaram a gargalhar. Eu não sei se existe lá na Itália terreiros, mas pareciam mais 3 pombagiras rindo. Eu senti que era de mim. Eu subi correndo e me tranquei em meu quarto. Ali, nesse dia, eu comecei a sentir medo daquela velha. Naquela mesma noite, eu estava dormindo, bela em minha cama, e acordei do nada, como se alguém estivesse me chamando, como se alguém chamasse o meu nome. Sabe quando tu ouve tua mãe ou algum conhecido dizendo teu nome forte? Eu ouvi meu nome. Fulano, acorda! Eu acordei e decidi descer para pegar algo para comer. Eu desci, fui até uma área do lado esquerdo da casa que sai da cozinha, sentei para tomar algo. E notei que no 5º andar estava um quarto com as luzes acesas. E eu pensei, essa velha tá aprontando alguma coisa. Eu vou pegar ela com a boca na botija. O prédio não possuía elevadores e eu fui pela escada mesmo. Chegando lá no 5º andar, no último quarto, a porta estava aberta. Eu senti dentro de mim que era de propósito a porta estar aberta para eu ir fofocar. Eu espiei parcialmente o que estava rolando e fiquei de cabelo em pé. A velha bruxa estava vestida toda de branco, com uma bata indiana toda branca e tinha mais umas velhas e velhos, todos velhos, com mais de 60 anos, ajoelhados ao redor de um tapete vermelho. E sobre o tapete tinha uma mulher jovem.
Devia ter uns 20 anos no máximo. Essa jovem estava fazendo sexo com 4 homens, mas era um sexo selvagem. Os homens eram homens com corpos sarados, cheios de músculos. Os 4 homens estavam penetrando a jovem ao mesmo tempo. E tanto os homens e a jovem estavam usando umas máscaras, como no filme Nos Vemos no Paraíso. Aí ele colocou a foto da máscara, que eu também não conhecia esse filme, Nos Vemos no Paraíso. Mas é uma máscara branca, assim, com uma boca assim, ó. Um olho assim e uma boca assim, branca. Quase como em De Olhos Bem Fechados também. Eu fiquei ali paralisado e voltei correndo pro meu quarto. Eu acho que não me viram, mas eu sei que aquela velha fez tudo isso de propósito para eu ver. Algo me acordou, algo me fez ir lá fora, algo me fez olhar para cima e a porta ainda estar aberta. Era para eu ter visto isso. Ali eu tinha certeza que aquela velha era uma bruxa ou de alguma seita diabólica. Eu temia pela minha vida ali. Não era mais uma briga sobre privacidade com a dona da pousada. Ali eu notei o porquê só eu de hóspede. No outro dia eu fui virado para aula de italiano, ou seja, não dormiu nada de noite, né? Para aula de italiano e o Luigi, meu professor, perguntou o que houve. Eu contei tudo para ele. Ele não acreditou muito em mim, mas me deu o seu número. Se qualquer coisa acontecesse, era para eu ligar para ele. Eu não sabia se aquela velha bruxa ia fazer alguma maldição para mim. Eu morro de medo dessas coisas. Então decidi almoçar e só comer fora. Eu não comia nada daquela casa, nem uma fruta. Certinho. Meus pais me ligavam perguntando sobre tudo e eu dizia que estava ótimo. Eu não ia preocupar eles aqui no Brasil, né? Financeiramente, eu também estava quebrado. Eu tinha ainda algum dinheiro para almoçar e jantar e até sair para alguma festa, mas não saí nesses dias. Não tinha dinheiro para pagar por mais de 20 dias que ainda faltava em Nápoles. Eu estava cagado de medo daquela velha e ela sabia muito bem disso. Eu cheguei a pensar que a velha não era bruxa, coisa nenhuma, e fez tudo isso só para me assustar. Afinal, eu não tinha visto nada de sobrenatural. A velha poderia ser uma tarada e faz orgias, só isso? Ninguém sabe os fetiches sexuais dos outros, né? Mas, mesmo assim, eu devia me manter afastado. Comentei tudo para minha amiga aqui no Brasil e pedi para ela não falar para ninguém. Ela me indicou um programa para eu instalar no notebook chamado Movave e gravar assim que eu saísse de casa. Assim eu fiz. Instalei, coloquei meu notebook em um lugar estratégico, pegando quase todo o quarto, e fui para minha aula. Quando voltei e fui ver as filmagens, eu vi que aquela velha era realmente o demônio. Ana, aquela velha entrou em meu quarto, ficou completamente nua e fez coisas que geralmente os adolescentes fazem em frente ao computador, em cima da minha cama. Eu não podia acreditar. Isso não foi o mais estranho. Depois de fazer tudo isso, ela caminhou até o canto do quarto e começou a bater a cabeça na parede. Ficou lá por uns 5 minutos e depois voltou ao normal e saiu do quarto. Eu tinha tudo gravado. Eu não acreditei nisso. Assim que eu terminei de ver a gravação, eu dei um pulo da cama, pois eu estava deitado sobre os fluidos corporais daquela velha. Eu tirei todas as roupas de cama e dormi direto no colchão. Eu usei como cobertas os meus casacos. Depois disso, eu passei a ficar mais atento em tudo. Até a minha escova de dentes eu levava na mochila. Deixava o mínimo possível no quarto. Continuei a filmar tudo. Eu mostrei ao Luigi.
Ele riu muito e disse que ela tinha era tesão em mim e que isso não era nada demais. Que ela não era bruxa e que se eu fosse na polícia eu poderia até processá-la e eu iria ficar... E ele falou ainda que ela não era bruxa e que se eu fosse até a polícia eu poderia até processá-la. Mas e aí eu ia ficar onde, né? Ele tinha razão. Então eu tive uma ideia. Quando eu fosse dormir, eu iria gravar o áudio do quarto enquanto eu durmo pelo notebook. Colocaria todas as noites no notebook, o notebook mais próximo da cama, bem escondido entre as minhas coisas, e dava play. Durante algumas noites eu não ouvia nada, somente o meu barulho dormindo e o meu resmungo me virando na cama. Até uma certa noite. Eu fui ver o arquivo e vi que tinha ondas mais altas de som audível e decidi ouvir. Eu ouvi algumas pessoas entrarem no quarto e eu ouvi várias vozes dizendo o que parecia ser uma palavra em alemão. Eles diziam algo do tipo Ahim. Assim? Ahim. Não fazia sentido para mim. E eu gemia no fundo, mas eu não lembro de nada. Eu não acordei. Daí eu pedi para traduzir para mim. Uma alemã que morava com uma amiga italiana, ela me disse que o que diziam era Rabin, que significava possua ele. Quando ela disse isso, meu corpo gelou. Mas ela disse que a forma como era pronunciada parecia um culto. Daí eu gelei mais ainda. Eu estava sendo usado como um instrumento num culto religioso. Fiquei com tanto medo que eu dormi na casa da minha amiga, Martina, por 2 noites. Na terceira noite eu precisava voltar. Voltei e assim que eu cheguei, a velha foi um amorzinho comigo, dizendo que por onde eu andei, que ela estava preocupada comigo. Eu a ignorei, subi as escadas e fiquei pensando, será que eu fiz sexo com aquela velha centenária? Eu já estava sem dormir direito, eu sonhava com aquela velha. Eu estava tão desconfiado que eu fui dormir no banheiro, pois o banheiro tinha tranca por dentro. E se a velha entrasse no quarto enquanto eu estivesse dormindo, ela não tinha como entrar no banheiro. Eu arrumei uns casacos no banheiro, fiz uma cama provisória e dormi lá. Era próximo das 3 da manhã e eu ouvi a velha tocar o piano que tinha na sala e cantar Strange Fruit ao longe. A voz da velha cantando era idêntica a Billie Holiday. O que mais me dava medo era essa música e o modo em que a velha cantava. Gente, uma pausa que eu preciso saber que música é essa, só para ilustrar. Não vou dar pausa, vamos continuar. Aquilo estava me enlouquecendo e o que me dava medo também, naquela situação, era o piano sendo tocado e a voz da velha vindo em direção ao meu quarto cantando essa música, exatamente como a Billie Holiday. Quando a velha acabou de cantar, o piano parou de tocar ao mesmo tempo e notei que a velha estava parada do outro lado da porta. Dava para ver seus pés por debaixo da porta do banheiro. Eu literalmente me urinei nas calças. Não tô mentindo. Eu não sinto vergonha de dizer isso. Eu notei que a velha saiu do meu quarto pelas suas pisadas no assoalho e eu decidi sair do quarto e sair da casa. Eu liguei imediatamente para Martina chorando e não conseguia dizer nada. Eu não conseguia raciocinar e falar em italiano e a Martina só falava italiano. Ela me disse, vem pra cá agora. E eu saí do quarto e todas as luzes do corredor estavam apagadas. As luzes estavam sempre acesas, sempre. Mas dessa vez a velha desgraçada as desligou. Caminhei lentamente e liguei as luzes do corredor e o corredor estava vazio. Desci as escadas cagado de medo e quando decidi ir até a porta da saída, lá estava ela, bem em frente à porta da saída. A velha estava completamente nua
regando as plantas da sala. E eu congelei na saída da escada mesmo. Ela me olhou e deu um sorriso. Eu caminhei até a cozinha para sair pela porta da cozinha e fui. Assim que eu cheguei na área externa que dava para a rua, o portão estava trancado. Eu precisava voltar e sair pela frente, mesmo com a velha regando as plantas da sala. Quem rega as plantas da sala de uma pousada às 3 da manhã completamente nua e cantarolando? Para mim, só uma pessoa doente mental. Eu estava literalmente mijado de medo. Voltei, entrei na cozinha e assim que eu fiquei sob o marco da porta, a velha estava parada bem na minha frente, só que do outro lado da sala. Ana, o que eu vou contar não é mentira. Eu juro. Falei para a polícia. Falei para o consulado brasileiro. Eu estava parado no marco da porta entre a cozinha e a sala. A velha estava totalmente pelada com um coque na cabeça e os cabelos quase caindo do coque. Ela estava me olhando, sorrindo. Um sorriso diabólico. E eu juro por Deus que de trás da velha saiu um bode ou uma cabra. E esse animal, enquanto andava para sair de trás da velha, ia ficando em pé. Eu juro, o bicho estava atrás da velha. E enquanto chegava próximo da velha, ele andou em 2 patas. Eu simplesmente não fiquei ali parado para ver se o bode era real ou se foi a minha imaginação. Eu saí correndo de lá, chorando em direção à rua, e a velha ficou gargalhando. Cheguei quase 4 da manhã na casa da Martina e decidi ligar para a polícia. Pelas 6 da manhã, cheguei com a Martina e a polícia na pousada. Ana, a velha era uma vovozinha, dessas que bate bolo. Ela não sabia do que eu estava falando e disse para o policial que muitas vezes eu chegava drogado e bêbado e ela me levava até o meu quarto. Eu disse para o policial que eu tinha tudo gravado no meu notebook que estava no meu quarto e fomos para o meu quarto. E quem disse que eu achava o meu notebook? Eu acusei a velha de ter pego o meu notebook. Ela se fez de vítima. O policial fez eu pagar. O policial fez eu pegar as minhas coisas e fomos para a delegacia. O policial me interrogou e levaram a velha para interrogação também, para o interrogatório. Eu joguei alguns pontos na mesa. Eu disse, por que só eu estava naquela pousada se ela era barata? O policial, por incrível que pareça, parecia ter acreditado em mim e disse que uma jovem inglesa ficou 3 dias na pousada e prestou queixa da senhora também. O policial, então, decidiu ligar para algumas agências de intercâmbio e nenhuma delas quiseram falar sobre os seus programas. Porém, um rapaz de uma agência que fazia intercâmbio deu 3 nomes de 3 jovens que ficaram nessa pousada, mas a empresa pediu para não ser divulgada na época. Nem eu sei o nome dessa agência. Só agradeço a Deus que existem pessoas que decidem fazer o bem em anonimato. Os 3 jovens eram um alemão de Berlim, uma americana da Geórgia e um americano da Califórnia, eu acho. Eu não tenho certeza, mas acho que era. O policial ligou para os 3. O alemão disse que a senhora era um anjo, um doce de pessoa. A americana disse que a velha era uma bruxa que colocava velas vermelhas no quarto dela quando ela saía e que a infernizava, mas nunca foi algo tão grave. E o americano disse que a velha era o diabo em pessoa. Resumindo, eu perdi o meu notebook, perdi algumas roupas que acho que ela roubou. A velha levou um Oscar de melhor atriz. A velha saiu como uma pobrezinha. Ela ainda poderia me processar por assédio. No depoimento, a velha disse que eu tentei abusar dela. O policial disse que não caiu porque ele notou que a minha fruta é outra. Boa. Enfim, para você que pensa em fazer intercâmbio, pense muito bem onde você vai, onde vai ficar. Nem que você pague um pouco mais para morar sozinho num AP,
por um mês. E sempre lembre, a lei do país nunca favorece o intercambista. Eu descobri que a velha era italiana e o seu filho também. A velha é filha de alemães. E quando ocorre caso de polícia, independente do país, o estrangeiro sempre é o suspeito. Nesse caso, saiu 50% a 50%, porque o depoimento da velha não bateu muitas coisas. Eu fiz exames toxicológicos. Eu fiz exames toxicológicos e não saiu substância nenhuma. Nem cerveja eu tomo. Ela disse que eu chegava bêbada. Depois, eu estava em um avião para São Paulo. E se hoje me perguntam se eu quero voltar para a Itália, eu digo, não, grazie. Deixa eu ver se travou ou não. Não sei. Tá normal aqui pra mim. Travou? Não, já voltou. Tá? Então, só voltando aqui. Encurtando a história, dias depois eu estava em um avião pra... Encurtando a história, dias depois eu estava em um avião pra São Paulo e se hoje... Ah, tá, entendi. Ele não ficou na Itália lá. Dias depois eu estava em um avião pra São Paulo. E se hoje me perguntam se eu quero voltar pra Itália, eu digo... Não, grazie. Meus pais só souberam da história assim que eu contei para eles. E a Martina me disse que 1 ano depois a pousada ainda estava aberta, mas ela não sabe se pela velha ou pelo filho super simpático. Eu aprendi uma baita lição. Ana, eu amo uma série chamada The Handmaid's Tale. E tem uma atriz chamada Margaret Atwood. A velha, filha da... é muito parecida com essa bruxa da série, só que um pouco mais idosa e menor, tipo velhinha mesmo. Aqui ele botou a foto dela. Tudo isso aconteceu comigo em um intercâmbio e espero que eu tenha conseguido passar a todos os sentimentos que tive nesses dias no inferno. Beijos assombrados, Ana. Muito obrigada pelo seu relato, por compartilhar essa história doida aí com a gente. Gente, dá um filme, né? Aí, próximo curta, terror na Itália. Vamos gravar lá na Itália, inclusive, só que longe dessa pousada. Gente, que loucura, véia. Ó, então, vocês lembram do filme... não é lá da Convenção das Bruxas, né? Todas senhoras muito boazinhas, simpáticas. Tem outra também. Desconfia, né? Dessa simpatia demais, assim, legal. Mas a velha não era... Ela era meio... né? Meio louca mesmo. Mas... Sabe o que eles fazem? O que estava acontecendo... Não sei o que estava acontecendo. É porque tem o lance de você sugar a jovialidade, a juventude, sabe? De uma pessoa mais nova, de 20 anos, ou uma criança. E aí você ficando cada vez... As bruxas ficando jovens, né? Porque elas vão sugando aquela... não sei se isso é lenda ou se isso realmente acontece. Que cena horripilante essa que ele presenciou, hein? Parece o filme de Olhos Bem Fechados também, né? Só velhos, ele falou que só idosos ali. Aquilo pra mim não é só bruxa, não. Aquilo lá que coisa doida. E aí, pessoal, deixa a opinião de vocês. Alguém passou por essa pousada, né? Cuidado, quem for a Nápoles aí, né? Se vê uma pousada com 5 andares, um cara bem simpático, uma velhinha assim, simpática e não tiver ninguém, não fica lá. Que loucura, meu, que medo. Você tá sozinho num país e acontece uns troços desses. Eu acho que eu ia dormir pra rua. E eu já ia pedir abrigo lá no consulado, sei lá. Ainda bem que você fez amigos aí que ajudaram, né? A Martina aí. Porque senão... Caraca. Olha, gente,
É o que minha sogra fala, ninguém tem estrelinha na testa, né? Pra dizer se a pessoa é boa ou o que essa pessoa pode fazer. É só com o tempo mesmo que você vai descobrindo, ou quem sabe você tem uma sensibilidade que você fala, essa pessoa, estou vendo coisas nela. Porque se você não tem, você pelo menos tem um discernimento ali todo mundo acho que no fundo tem aquele sexto sentidozinho, assim, conforme vai passando o tempo, você vai percebendo, você vai falando, tá estranho. Eu, hein, não quero deparar com uma véia dessa, não. Um beijo pra você que mandou o relato. Vamos ver, um alerta no meu sonho. Olá, Ana, me chamo Fulana. Tenho 18 anos e sou do Rio de Janeiro, Nilópolis. Então, Ana, tudo aconteceu há um ano atrás, 2017. Eu ia entrar em semana de prova no meu colégio em uma segunda-feira. Então, como de costume, eu iria ligar o despertador em um domingo, um dia antes, para o dia seguinte, às 6 da manhã. Porém, eu havia esquecido de ativar esse alarme no domingo à noite. Pois bem, eu estava dormindo em um colchão no chão com o meu namorado no meu quarto, pois o mesmo estava em obras e eu ainda iria comprar os móveis. Então, nesse domingo, por volta das 10h30 da noite, deitamos para dormir quando eu tive um sonho. Deixe-me explicar. No meu sonho, eu saía do quarto da minha mãe, eu saía do quarto da minha irmã e entrava no meu quarto. Tudo estava escuro e eu mesmo assim conseguia me ver deitada no colchão com o meu namorado, como se no sonho existisse duas de mim. Eu fui até eu mesma no chão, me agachei, me cutuquei e falei para mim mesma: Menina, acorda, você não ativou o alarme para ir para o colégio, já são 6 horas. Já são 6 horas da manhã. Se você não acordar, vai perder a hora. No mesmo instante, eu acordei desse sonho. E assim que eu olhei a hora, era exatamente 6 da manhã. E fui verificar o despertador. E eu realmente havia esquecido de colocar para despertar. Passei o dia inteiro tentando entender aquele sonho e até hoje eu não encontro resposta para aquele acontecimento. Bom, Ana, eu já sou acostumada com sonhos, pois eu, minha mãe e a minha irmã temos sonhos premonitórios. Mas estes outros relatos ficam para uma próxima. Obrigada, Ana, por contar o meu relato. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E bem que vocês poderiam ter um programa de TV, né? Não iria perder um dia. Beijos. Quem sabe um dia, não é mesmo? Um beijo para você. Obrigada. Esse negócio aconteceu algo muito parecido com meu irmão, o Robson. Ele contou que um dia ele estava... Eu acho que aconteceu a mesma coisa. Ele esqueceu de colocar o relógio para despertar. E ele precisava, acho que acordar, eu não sei se é para levar, não sei se era para trabalhar, acho que era para trabalhar ou era para levar os filhos na escola, acho que era para trabalhar, não sei direito exatamente quando aconteceu, ele que vai saber dar maiores detalhes. Mas ele conta que estava dormindo e aí ele escutou uma voz de mulher falar aqui no ouvido dele, chegou e meio que sussurrou, disse assim: são 7 horas. E aí ele acordou, tipo, 7 horas? Aí ele olhou, ele achou que fosse a minha cunhada, a esposa dele. Aí ele olhou, ela tava até babando do lado lá, dormindo. Ué, não sabia o que era. Aí eu não sei se isso ocorreu uma segunda vez, que ele fechou o olho e aí falou de novo, ou não falou. Eu sei que ele, a hora que ele olhou no celular, era exatamente 7 horas da manhã. Agora, e não ia despertar, mesma coisa, algo assim. Ele precisava acordar, ele ia perder a hora, mas essa voz feminina veio ali e falou. Tipo, deu um toque, ó, são 7 horas. Quem? O quê? Né? Muito legal isso, muito legal. Opa.
O bode ficou em pé igual gente. Eu sei que tá aqui porque eu já vi esse título aqui. Olha, eu digitei e não apareceu, mas eu sei que tem, porque eu já li. Bode. Olha lá, achei. Vamos ler então, curto também. O bode ficou em pé igual gente. Boa noite, Ana. Me chamo Fulana e vou contar um relato que aconteceu com a minha mãe há uns anos atrás. Minha mãe é bem sensitiva. De vez em quando ela vê um velho olhando pra gente. Bem bizarro. Pior que não tenho medo. Pelo contrário, eu acho fascinante. Bom, nesse tempo, minha mãe estava namorando um cara. Era madrugada, estavam todos dormindo. Eu no meu quarto e minha mãe e seu namorado na cama juntos. Isso foi que o namorado da minha mãe contou. Isso foi o que o namorado da minha mãe contou. Era umas 13 e pouco da madrugada quando ele sentiu minha mãe sair da cama. Achou normal, talvez ela queria ir no banheiro. Aí tudo bem. Quando ele ouviu ela abrir a porta da frente, ele levantou e foi até ela para ver o que estava acontecendo, né? Chegando lá, viu a minha mãe olhando para algo fixamente, sem falar nada, parada, como se tivesse hipnotizada. Quando ele chegou perto dela e olhou para o que ela estava vendo, tomou um susto enorme, que não conseguiu mais se mexer. Ana, ele viu um bode preto em pé, igual gente, olhando para minha mãe. Os dois se olhando fixamente. Depois de uns minutos, minha mãe, ainda parecendo hipnotizada, fechou a porta, trancou e voltou para o quarto. Deitou e dormiu. O namorado dela, cagado de medo, sem saber o que estava acontecendo, orou para Deus pedindo que tudo aquilo tivesse sido um sonho. Se acalmou e voltou para o quarto. Viu minha mãe dormindo, deitou na cama orando ainda e pegou no sono. No dia seguinte, contou isso para minha mãe e ela disse não lembrar de nada. Esse foi o relato. Tem vários relatos com a minha mãe ainda. Ela sempre vive essas coisas paranormais. Tenho um pouco de inveja, porque nunca nada desse tipo acontece comigo. Eu sou apaixonada por coisas sobrenaturais. Obrigada por contar. Beijos, fica com Deus. Talvez, né, seja que nem eu. A gente é apaixonado por essas coisas porque a gente não vê, né? Porque se visse, queria que estivesse longe. Nossa, mas é um bode preto em pé, encarando a sua mãe. Eles estavam conversando telepaticamente ali, só que ela não lembra. Sei lá, isso é uma teoria. Por quê? Que tenso, coitado, o namorado dela deve ter ficado bem amedrontado. Eles ainda namoram. E aí, curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de cortes. Se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta. Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e